Imagine uma cidade enterrada há quase 2000 anos que continua mudando a história cada vez que alguém move uma pá de terra. Banhos privados de luxo, afrescos gigantes que contam rituais secretos, estátuas que revelam o poder oculto de certas mulheres e até provas de que a cidade não morreu totalmente após a erupção. Tudo isso não é uma série de televisão, é Pompeia em 2025. Neste vídeo, você vai descobrir as descobertas mais recentes que estão obrigando a reescrever o que acreditávamos saber sobre esta cidade romana congelada no tempo pelo Vesúvio. O que foi descoberto? Por que é tão importante e o que nos diz sobre a vida, a morte e a tecnologia de há 2 milênios? Antes de entrar nas novas descobertas, é preciso entender por que Pompeia fascina tanto. Esta cidade, situada na região da Campânia, perto da Baía de Nápoles, foi uma verdadeira cidade romana em pleno apogeu, algumas dezenas de milhares de habitantes, templos, teatros, banhos públicos, mercados, tabernas, vilas luxuosas e edifícios administrativos. As suas ruas de paralelepípedos conectavam bairros com casas decoradas com afrescos de cores intensas, pisos de mosaico e esculturas que mostravam o nível cultural e econômico dos seus habitantes. Era uma cidade viva, barulhenta, sofisticada e conectada com o resto do império. Tudo mudou drasticamente no ano 79 d.C., quando o Monte Vesúvio entrou em erupção. Durante 2 dias, nuvens ardentes de gás e cinza, junto com fluxos piroclásticos que podiam alcançar centenas de quilômetros por hora, arrasaram a cidade. As pessoas morreram asfixiadas, queimadas ou esmagadas sob os edifícios que desabavam, e Pompeia ficou sepultada sob vários metros de material vulcânico. Esse desastre, que foi uma tragédia imensa, teve um efeito inesperado. A cidade ficou selada como uma cápsula do tempo. Séculos mais tarde, as escavações começaram a revelar uma fotografia congelada da vida cotidiana no Império Romano, com casas, objetos, grafites e até corpos preservados nas posições em que morreram. Uma das descobertas que mais gerou manchetes recentemente é a de uns banhos privados excepcionalmente luxuosos em uma grande casa de Pompeia, qualificados por alguns como a descoberta do século pelo nível de detalhe e conservação. Não se trata de termas públicas, mas de um complexo privado dentro de uma domus pertencente a uma família muito rica. Nele foram identificados diferentes cômodos com sistemas de aquecimento de ar quente sob o piso, os famosos hipocaustos, que permitiam ter salas mais frias, mornas ou quentes segundo o ritual do banho. As paredes conservam afrescos com cenas refinadas e cores intensas, e os pisos mostram mosaicos com padrões geométricos e motivos decorativos que não eram apenas ornamentais, comunicavam status social e gosto pelo luxo. Junto a isso apareceram frascos de perfumes, espelhos de bronze polido e utensílios para aplicar óleos e ungüentos. Este achado confirma algo fundamental: a elite pompeiana não só compartilhava os grandes banhos públicos, mas podia se permitir uma espécie de spa privado dentro da sua própria casa. A higiene, o cuidado do corpo e o prazer estavam profundamente integrados no dia a dia das famílias mais ricas. Outra descoberta impressionante procede de uma grande domus onde foi trazido à luz um friso dionisíaco de tamanho colossal, com uma qualidade artística que os especialistas consideram excepcional. O friso representa cenas relacionadas com o culto a Dioniso, o deus do vinho, da fertilidade e dos estados de transe religioso. O que chama a atenção é a combinação de tamanho, detalhe e conservação, figuras humanas, drapeados, expressões e cores que depois de quase 2000 anos continuam sendo surpreendentes. No centro do friso destaca-se uma figura feminina muito proeminente. Isto abriu o debate sobre o papel das mulheres em determinados cultos e rituais, porque a sua posição sugere que poderia tratar-se de uma iniciada nos mistérios dionisíacos ou de alguém com um papel espiritual importante. Em um contexto onde a religião e a vida privada se misturavam constantemente, a decoração da casa fala tanto de crenças quanto de identidade social. Na mesma domus foram encontradas outras salas decoradas com cenas da Guerra de Troia e com alegorias agrícolas, o que aponta para proprietários com cultura elevada e provavelmente com vínculos econômicos com a terra. Tudo isso ajuda a reconstruir não só como viviam, mas como viam a si mesmos, que mitos lhes importavam e o que queriam mostrar aos seus convidados. Não apenas as grandes casas da elite deram surpresas.
Em moradias mais modestas também apareceram afrescos em excelente estado de conservação, como um dedicado ao mito de Fedra e Hipólito, uma história trágica de amor não correspondido e consequências destrutivas. Nessa cena, Fedra, esposa de Teseu, apaixona-se pelo seu enteado Hipólito, que rejeita os seus avanços. O afresco captura o momento de tensão emocional com gestos e olhares que transmitem o drama do mito. O interessante é que este nível de sofisticação iconográfica está presente em uma casa que não pertence ao nível mais alto da sociedade. Isto indica que a mitologia e a arte não eram patrimônio exclusivo dos mais ricos. Famílias de classe média urbana também se rodeavam de histórias mitológicas nas suas paredes, misturando entretenimento, educação moral e prestígio cultural em seus espaços domésticos. Junto a estes afrescos foram localizados pequenos altares domésticos e elementos decorativos relacionados com o círculo dionisíaco, como rostros de silenos, o que reforça a ideia de que a vida religiosa era vivida tanto na rua e nos templos como dentro de casa. Fora da cidade murada, as escavações de uma tumba trouxeram à luz um relevo com duas figuras humanas de tamanho quase real, um homem e uma mulher, que está gerando novas perguntas sobre o papel feminino na sociedade pompeiana. A estátua feminina parece ligeiramente mais alta e carregada de joias, brincos elaborados, braceletes, anéis e um colar com um pingente em forma de lua crescente. Este tipo de adorno parece muito com o das sacerdotisas de Ceres, a deusa associada à fertilidade e à agricultura no mundo romano. Se essa interpretação for confirmada, tratar-se-ia de uma mulher com um papel religioso e social muito relevante. As sacerdotisas tinham presença pública, participavam em rituais importantes, em muitos casos, podiam contar com influência na comunidade. A tumba, portanto, não só homenageia uma família rica, mas possivelmente uma figura feminina de peso espiritual. A figura masculina, com uma vestimenta cuidada, mas um pouco menos ostentosa, provavelmente representaria o seu parceiro ou um membro próximo da família. As inscrições, parcialmente conservadas, estão sendo estudadas para tentar identificar nomes e cargos, o que permitiria dar rosto e história concreta a estas figuras esculpidas. Uma das reviravoltas mais surpreendentes que as escavações dos últimos anos trouxeram é a ideia de que Pompeia não ficou completamente desabitada depois da erupção de 79. Novas evidências apontam que houve uma certa reocupação das ruínas durante séculos. Foram encontradas estruturas improvisadas construídas sobre os escombros, lares simples, restos de refeições posteriores e objetos cotidianos que não se encaixam com a cronologia da cidade próspera prévia à erupção. Tudo indica que alguns sobreviventes e pessoas sem recursos utilizaram parte das ruínas como refúgio. Além disso, foram identificados túneis escavados para acessar edifícios enterrados, provavelmente com fins de saque de materiais valiosos como mármore, metais e objetos de luxo. Isto mostra uma realidade incômoda, mas muito humana. As ruínas tornaram-se um lugar de oportunidade para alguns, fosse para viver ou para extrair recursos. Os indícios sugerem que esta ocupação residual pode ter se prolongado até o século V, quando outra erupção importante na zona forçou o abandono definitivo. Assim, a imagem de uma cidade morta de repente é matizada com uma história muito mais complexa de sobrevivência e reutilização de um espaço devastado. Pompeia também não traz apenas informações sobre arte e vida cotidiana. Também está ajudando a resolver um dos grandes enigmas da engenharia antiga: por que o concreto romano é tão incrivelmente durável? Em uma casa da chamada Região 9, que estava em obras no momento da erupção, foram encontrados restos de concreto em pleno processo de construção. Esse detalhe é fundamental, porque permite observar a mistura em um estado praticamente fresco congelado pela cinza vulcânica. Análises recentes confirmaram que os romanos utilizavam uma técnica de mistura quente com cal virgem, o que gerava uma reação exotérmica ao contato com a água. Este processo dava lugar a uma estrutura interna com microfissuras e cristais que, com o tempo, permitiam que o concreto se autorreparasse parcialmente quando entrava água nas rachaduras. Este tipo de concreto explica por que portos, aquedutos e edifícios de há 2 milênios continuam de pé, inclusive em condições de umidade e salinidade extremas, enquanto algumas estruturas modernas se deterioram em poucas décadas. Hoje, equipes de engenharia estão estudando como adaptar esta técnica antiga à construção atual para criar infraestruturas mais resistentes e sustentáveis. É uma ironia poderosa,
Uma cidade destruída por um vulcão está ajudando a projetar os materiais das cidades do futuro. Muitos dos avanços recentes em Pompeia se concentram na chamada Região 9, uma das 9 áreas em que se dividia a cidade. Esta zona combina casas de elite, oficinas, comércios e espaços de serviço, o que oferece uma imagem muito completa da vida urbana romana. As escavações atuais apoiam-se em tecnologias avançadas, scanners 3D, drones, análises de DNA antigo, tomografias de objetos frágeis e modelos digitais que permitem reconstruir espaços tal como puderam ser vistos no século I. Tudo isso não só melhora a pesquisa, mas também facilita que o público geral possa visitar virtualmente a cidade. O sítio arqueológico recebe milhões de visitantes a cada ano, e esse interesse massivo se traduz em recursos para continuar escavando e conservando. Mas aproximadamente um terço da cidade continua sem escavar, o que significa que as próximas décadas provavelmente nos trarão descobertas tão espetaculares quanto as recentes. Cada nova campanha abre a porta a mais perguntas: como se organizavam os bairros, o que comiam exatamente, como se distribuíam as tarefas nas casas, que diferenças havia entre classes sociais e como se viveu o medo do vulcão nos dias prévios à catástrofe. Tudo isso nos lembra que Pompeia não é apenas um lugar de ruínas bonitas para tirar fotos. É um arquivo vivo que recolhe o momento mais íntimo de uma cidade inteira no instante em que a sua história parou. Graças às descobertas destes últimos anos, essa história está se tornando mais rica, mais complexa e mais próxima. Os banhos privados mostram o luxo e o culto ao corpo das elites. Os afrescos mitológicos, tanto em grandes vilas como em casas modestas, revelam que histórias emocionavam os seus habitantes. As estátuas funerárias falam do poder de determinadas mulheres e de como queriam ser lembradas. A reocupação das ruínas nos mostra a capacidade humana de resistir inclusive em uma paisagem arrasada. E o estudo do concreto romano conecta diretamente Pompeia com os desafios da engenharia do século XXI. A erupção do Vesúvio foi uma tragédia, mas também um preservador involuntário de memória. Cada novo achado em Pompeia é uma conversa mais profunda com o passado, uma peça a mais do quebra-cabeça de como viviam, pensavam e sonhavam aqueles que nos precederam. Se você quer continuar descobrindo histórias como esta, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe nos comentários que parte de Pompeia você gostaria que explorássemos em próximos vídeos. A cidade enterrada ainda tem muito para contar.